Meu amigo, meu companheiro, mais uma vez eu estou levando para você um pequeno vídeo onde hoje eu estou falando num prólogo da Bíblia Sagrada, entre aspas. A Bíblia Sagrada Católica, traduzida pelo padre Matos Soares Lemos, o seguinte: são inúmeras as versões da Bíblia que têm sido feitas em todos os séculos, em todos os países, língua da terra, com a aprovação e aplauso da Igreja Católica, e qual não se cansa de recomendar a leitura e a meditação desse livro admirável, todo escrito para o nosso ensino, como diz São Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso de número 4. Santo Agostinho diz que é uma espécie de incapacidade não ler aquilo que por nós e para nós escreveu a mão do próprio Deus. Que ninguém incorra nessa falta, tendo tanto ao seu alcance a leitura da Santa Bíblia. Então, está aí a todo alcance de toda a leitura da Santa Bíblia, mas são poucas pessoas que leem e são muitos os que leem e também não entendem. E nos preliminares, entre aspas, do Novo Testamento, traduzido pelo outro padre, Huberto Rotem, encontramos o seguinte: ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo, escreveu São Jerônimo, tradutor dos livros sacros em latins. Em todos os séculos do cristianismo, tem os chefes espirituais da igreja insistido na necessidade do conhecimento profundo da Sagrada Escritura, no conhecimento profundo da Sagrada Escritura, não superficial. Em fim dos séculos passados, concedeu Leão XIII 300 dias de indulgência a todos os católicos que ao menos 15 minutos tivessem a meditação a um trecho da Bíblia. O apóstolo Paulo recomendava incansavelmente aos crentes o manuseio das Sagradas Letras. Ao jovem Timóteo, que dele tinha conhecimento profundo, ele escreveu: desde a infância tivesse conhecimento das Sagradas Letras, que te pode instruir para a salvação pela fé que está em Jesus Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Está aí, então. Desde aquele tempo já existiam as pessoas se exortando para que o povo lesse as Sagradas Letras, para que não ficasse em dúvida, para que não tivesse ali dúvida a respeito da salvação, a respeito de Cristo, a respeito da promessa. Isto tudo faz parte aonde que nós temos que estar sempre buscando esse conhecimento, sem dúvida, na Sagrada Escritura. Sem dúvida, é na Sagrada Escritura que nós encontramos o conhecimento daquilo que nós precisamos para a nossa salvação, vida eterna. Um dos grandes males, eu falo que sempre falo assim, sempre penso assim, um dos grandes males reinantes da humanidade é seguir os outros. O que um faz, o outro também faz. Se um dá risada, se um ri, o outro também. Se um chora, o outro também. E assim é por diante. Nem todos aquele sabe por quê, quando de um rebanho uma ovelha se lança pelo precipício abaixo, todos os demais a seguem sem saber aonde vão. Assim são também nós, são também o ser humano. O credo que o homem segue não segue por convicção. Falei isso no vídeo passado sobre a convicção absoluta. Segue-o simplesmente por havê-lo herdado inadvertida, cegamente dos pais. É um credo que ele adotou por acaso, sem perguntar por quê, porque se os seus pais se legaram esse credo, e se a maioria o segue, deve ficar satisfeito com o que tem. Isto é o que falam, isto é o que dizem por aí, mas na verdade, meu irmão, não é isso. Dizem muitos que em matéria de religião deve ser a maioria estar na verdade e a minoria em erro. Por quê? É mais fácil poucas errar do que muitos. Eis aqui um grande engano. A Escritura Sagrada mostra como em todos os tempos muitíssimo tem estado em erro e bem poucos com a verdade. Faz muito tempo que a Bíblia vive dizendo, o Espírito Sagrado vive falando, vive dizendo que muitos estão no erro e poucos estão na verdade. Hoje vamos à vista do caso aí do dilúvio, que
provou estar todos em erro, com exceção de 8 pessoas só. Todos aquele povo daquela época estavam em erro. Só tinha 8 pessoas que não estavam em erro. Por quê? Porque com certeza ouvia a pregação. Noé e sua família, 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 20. O povo de Israel no deserto mal receber a lei, cujo segundo mandamento reza: não fará para ti imagem de escritura, em Êxodo capítulo 20, versículo número 4, já fizeram para si um bezerro de ouro. Que engraçado, é engraçado, dá para rir disso aqui. Mal tinha acabado de receber o mandamento, já fizeram lá um bezerrão de ouro. Como pode? Das 12 tribos de Israel, 11 participaram dessa idolatria, apenas uma permaneceu fiel, em Êxodo capítulo 32. Quando Jesus veio ao mundo, a grande maioria do povo foi pelos guias religiosos levado a rejeitá-los, e apenas ficou um resto segundo a eleição de graça. Romanos capítulo 11, versículo número 5, que aceitou. Que aceitou. Além desses, poderíamos citar muitos outros exemplos, comprova a absoluta veracidade da palavra de Jesus, segundo as quais são muitos os que erram e poucos os que acertam. E não é loteria não, isso aqui não é loteria não. Loteria é assim, muitos são os que erram e poucos são os que acertam, mas a Bíblia não é loteria não. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, disse o Salvador, porque a larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. E por que a estreita? Porque a porta é estreita. A porta apertada, o caminho que leva a vida é pouco aos que encontrem. Mateus capítulo 7, 13 ao 14. Como que pode? Já do tempo do dilúvio, como pode? Já lá no dilúvio já vem essa controvérsia, essa briga, essa indiferença de uma coisa para outra. Cada um quer falar um pouco, cada um quer falar a verdade, mas ler a Bíblia, examinar a Escritura, compreender a Escritura, tirar um tempo para isso, ninguém quer. Mas falar, todo mundo quer. Falar até espumar o canto da boca, isso quer. Falar até arrebentar a garganta. Gritar tão alto que parece que Deus é surdo. Que lá de um lado do quarteirão você escuta lá do outro lado aquela gritaria. Para que isso serve, meu amigo? Se você ali grita, mas não explica, o porco grita e morre. O porco, por dia que ele grita, você escutou o grito do porco, pode saber que ele vai morrer. Já está na faca. Então, por que gritar tanto? Nosso Deus não é surdo? Não, vê se pois, prezado amigo, que ninguém pode ficar indiferente antes de tão importante assunto da salvação, sem sofrer as consequências da sua indiferença. Não desperdice, portanto, o precioso momento de tua vida enquanto a porta da graça está aberta. Graça significa perdão. Enquanto a porta do perdão está aberta, que depois que a porta fechar, meu companheiro, babau, colher de pau, já era. Então, o que acontece? Decide-te hoje mesmo a buscar a vida eterna. A vida do homem nesta terra é coisa insignificante, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 14, no entanto, se dá grande importância à vida. Quando um pai tem um filho enfermo, ameaçado de morte, não hesita em sacrificar toda a sua fortuna, não hesita em ser reduzido a condições de mendigo só para salvar a vida de seu filho. Quantas vezes vemos homens oferecer metade ou mesmo toda a sua fortuna ao médico para que ele prolongue a sua própria vida, a sua vida? Quando Voltaire, a cético escritor francês que acha à beira da morte, disse ao seu médico: doutor, dou-lhe a metade da minha fortuna, se o senhor me prolongar a vida por 6 meses. Tão pouco tempo, né? Estava metade da fortuna, para que tanto dinheiro ele queria, né? Achou que ele ia levar tudo isso, né? Deixou tudo aí, ó. Não sei nem para quem, não sei, né? Eu só estou falando aí de um escritor francês aí, esse Voltaire, é o nome dele. Aí que coisa, para 6 meses de vida ele dava metade da fortuna. Estou com 9 minutos e 46, tem 3 minutos. Grande fortuna ele dava ao médico
para que a vida dele fosse prolongada 6 meses. Que é isso, 6 meses, tão pouco tempo, hein? Grande importância dá ao homem a vida temporária aqui na Terra, e por mais ilógico que parece, pouco ou nada se preocupa com a vida eterna. Com a vida eterna ninguém se preocupa, mas com a vida material, a vida terrena, dá o que tem, o que não tem, o que possui e o que não possui. Fica a zero bala, mas a zero bala não, a zero mendigo, mas quer saber de viver aqui na Terra. Não sabe que tem uma vida muito melhor que essa, que é a vida eterna. Por que não sabe? Porque, em primeiro lugar, porque deve não ter fé. Segundo lugar, porque não examina a Escritura. É isto que acontece. Então é isto que está acontecendo, que os mal está acontecendo na terra pela desobediência do próprio homem. E depois vai falar que é Deus que é o culpado, que é Jesus Cristo que é o culpado. É lógico que pareça pouco ou nada se preocupa com a vida eterna, pouco se preocupa com a vida eterna. Estranha a anomalia está. Em questão é muito simples, desinstituída do mistério e cheia de lógica. Não obstante, vocês sabem, poucos os que chegam a compreendê-lo, poucos mesmo que compreendem a Bíblia. Oxalá quer dizer, se Deus quiser. Prezado leitor e prezado ouvinte, seja tu um desses poucos, para que na volta de Cristo possa entrar no gozo da vida eterna. E por hoje é só, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Os meus agradecimentos a todos que estão vendo os vídeos. Esse já é o princípio 09. Está aí publicado no Face, está publicado no YouTube, está publicado na rede social. Eu não tenho nada contra ninguém, eu só apenas aqui procuro esclarecer os escritos sagrados. Meu muito obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.